Falta de educação financeira é o problema número 1. Muito se aprendia sobre português, matemática, história, geografia, enfim, conteúdos que são importantes, mas que com falta de instrumentação, equipamentos, estrutura na escola, até projetos de vida, quando você não coloca um conteúdo interessante num projeto interessante, ele não decola. Então, o fato de não ter na escola uma visão do empreendedorismo, uma visão da realização de objetivos na vida, de caminhos do que você tem que concretizar na vida, eu não estou falando só de educação financeira, mas é um conjunto, né? Não tem aprendizado sobre como viver. Vários conteúdos simplesmente servem para algumas provas, né? Provas que são com visão de curto prazo. Amanhã os alunos vão fazer uma prova do PISA, né? Um Enem, e vão ser avaliados no PISA com uma nota muito baixa. Mostram que o nosso conteúdo não está virando prática. Quando se fala, precisamos ter educação financeira na escola, que já tem, começou em 2020, está na Base Nacional Comum Curricular, as crianças têm hoje na escola, não é ter aula de juros, banco, PIX, criptomoedas. É você ter, como acontece hoje no modelo brasileiro, discussão de finanças em todos os conteúdos. O brasileiro hoje cai em armadilhas porque não sabe ler contratos, então vamos discutir educação financeira na aula de português. O brasileiro cai em armadilhas porque talvez compre produtos pouco eficientes. Vamos discutir educação financeira na aula de física, química. É como está a educação financeira. Os pais não veem hoje o módulo educação financeira, mas os filhos estão aprendendo. Havia esse déficit, já corrigimos. Tem um outro déficit muito grande, que é a falta de uma visão empreendedora, que eu acho que deveria estar na escola também. Nós cultuamos durante muito tempo a ideia de que precisávamos resgatar as pessoas que estavam em situação de grande desvantagem, muita desigualdade social. Sim, tínhamos que fazer alguma coisa. Criamos Bolsa Família, auxílio emergencial, uma série de ajudas e facilidades que eram importantes, mas não havia um plano para encerrar essa ajuda. Então você dá um incentivo, você dá um presente para as pessoas. Legal, quem deu esse incentivo vai ganhar votos. Agora, quem vai ser o político com coragem de tirar o incentivo quando a família não precisa mais? Então criou-se a cultura do assistencialismo, que é muito perigosa. As pessoas às vezes vivem num lugar que podem criar uma horta no fundo de casa, podem colher aquela jaca ou aquela manga no pé, na árvore que está no fundo, mas a pessoa está preferindo ficar sentada em casa ou ficar mandando currículo procurando emprego onde não tem emprego, porque se acostumou com a ajuda dos outros. E isso é muito perigoso. Perceba que se você for para um outro país, não sei se você já morou um tempo fora, eu já morei um tempo no Canadá, quando você imigra para um outro país, um país sério, pelo menos o país que eu morei era assim, no Canadá, você chega, se não tem emprego, o governo te dá um programa chamado Outplacement, preparação para emprego. Legal, gratuito, e se eu tiver filhos ainda ganho uma mesadinha, $800 por mês, gratuito. Só que há um compromisso. Se em um ano eu não conseguir emprego com aquele serviço que o governo me dá, simplesmente eu sou deportado, eu volto para o meu país. Então eu tenho uma pressão para colher resultados com aquele esforço que o governo me dá. Aquilo faz com que a empregabilidade aumente bastante, o desemprego fique baixo, o governo consegue absorver uma série de imigrantes, então há uma contrapartida, não é simplesmente uma doação, tira do rico e dá para o pobre. Nós precisamos tirar dos ricos e ajudar os pobres para que os pobres fiquem ricos, e não para que os pobres continuem dependendo dos ricos. Esse é um grande buraco que nós temos no Brasil hoje.